Decisão judicial é o melhor caminho para resolver esse impasse? Vamos dar um passo atrás para poder entender o tamanho do problema. O governo, assim como uma empresa, ele faz a projeção de receita dele e ele tem a projeção de gastos. Então, você está imaginando que você vai faturar 100 e vai gastar 50. À medida que esse faturamento não vem, no caso do governo, a arrecadação, ele vai ter que ou revisar os gastos ou vai ter que aumentar a receita de alguma forma. A medida do IOF foi uma medida de caráter de arrecadação, isso é fato, já foi dito pelo governo, inclusive. Só que nunca antes se aumentou tanto a arrecadação, se tentou aumentar tanto a arrecadação por meio de decreto. As contas que a gente faz é que o IOF, nesse novo formato, arrecadaria perto de 40 bilhões. Para você ter ideia, o IOF ano ele arrecada 40 bilhões. Então você dobraria a arrecadação com o IOF nas contas públicas. Então foi de uma magnitude via decreto muito grande. E é importante a gente falar, principalmente para o empresário, para o empreendedor brasileiro que nos escuta, que o IOF é um imposto de crédito. Então, o teu crédito lá na ponta, ele vai ficar mais caro, porque você tem um imposto sobre operação financeira, num juro no Brasil que é alto, e a gente sabe que o juro no Brasil é alto por conta da trajetória da dívida pública, que ela só aumenta, ela não diminui. Então, a vida como ela é, isso impacta o dia a dia de todo empreendedor brasileiro, principalmente aquele empreendedor que vive com base de crédito. Ele vende o almoço para comprar a janta, que é a realidade de muitos empreendedores brasileiros. Então, essa é a origem. O Congresso, que é a Casa do Povo, ele recebeu demandas dos setores produtivos e reagiu a isso. A primeira reação que ele teve foi sustar o decreto de IOF para, dessa forma, dialogar com o governo. E isso, de algum jeito, acabou sendo colocado numa conciliação no judiciário que não teve conciliação ainda. Então, você vai me perguntar, o melhor caminho é a via judiciária? Sempre não é. O melhor caminho é você ter um bate-papo amplo, um bate-papo honesto entre as partes e chegar a uma conclusão, né? Tem uma série de medidas que você pode fazer para poder tentar fechar o buraco fiscal que a gente vai ter esse ano, uma série de medidas, eu cito aqui algumas. Por exemplo, o Brasil, você tem quase 30 bilhões de reais de dedução de despesas médicas. Se a gente está falando em combater privilégios, não teria que ter um teto nessas deduções, por exemplo, procedimentos estéticos. Na minha opinião, deveria. Então, você tem algumas alavancas que você aperta que você possivelmente poderia chegar no rombo fiscal que falta para esse ano. Mas o IOF, ele tem uma peculiaridade que é dinheiro na veia. Então você tem uma certeza arrecadatória, né? Já os dados já públicos do último mês é que se arrecadou 2 bilhões de reais a mais no mês passado pela vigoração desse decreto de IOF que ele já vale de imediato, né? Então, se você puser 2 bilhões em um mês, no mês você vai ter quase 24 bilhões de reais. Então, um lado que resolve o problema do governo é que essa arrecadação ela é de bate-pronto, ela é de imediato. Agora, você me pergunta, o que mais a gente precisa como investidor é previsibilidade. Então, lembra que o primeiro decreto de IOF ele tinha até imposto para remessa para investimentos estrangeiros, isso ia desestruturar de uma forma o mercado de capitais brasileiro muito relevante. E isso rapidamente foi revisto na noite onde foi publicado o decreto, mas eu acredito que tem melhorias para ser feitas ainda. Essa discussão vai ser longa. E até para E é uma discussão que não pode ter perdedores, porque o governo se posicionou, o Congresso se posicionou, então vamos chegar em algum consenso, possivelmente, mas eu diria assim, como fala lá no interior, às vezes na vida é melhor você ser feliz do que ter razão, e nesse momento a gente quer buscar um acordo, a gente quer ver esse acordo para que todos saiam felizes e que a gente interrompa esse impasse entre poderes.